ele não tombe, né? A gente vai fazer hoje bolo de cenoura. Vamos ver se a gente consegue. Deixa o pessoal entrar. Vamos chamar as pessoas. Oi, oi, oi. Boa tarde, pessoal do TikTok. Gente, entrar aqui, me dão um oi para ver se tá tudo ok, se dá para ouvir, se o som tá baixo, se tá tudo certo, se dá para me ouvir. Deixa eu erguer um pouquinho mais aqui. Olá, olá, Bel Pires, boa tarde. É a Bel! Oi, Bel! Nossa, quanto tempo, mulher! Que bom você aqui na live, bem-vinda! Gente que entrar na live, manda um coraçãozinho aí pra gente, curte a live, compartilha com mais pessoas, porque hoje a live vai ser bem bacana. Tem que me dividir aqui entre Instagram e TikTok, mas hoje a live é sobre bolo de cenoura, porque muita gente acaba tendo problemas com bolo de cenoura, né? Eu acho que eu vou trazer o liquidificador pra cá. Eu vou colocar pra cá. Fica melhor, que assim eu consigo olhar os dois, né? Minha faixa tá caindo. Bom, bora lá pro nosso bolo de cenoura de hoje, mas antes eu queria falar algumas coisinhas que a gente tem alguns poréns, né? Quando a gente faz o bolo de cenoura. Muita gente erra o bolo de cenoura porque acha que o bolo de cenoura ele acaba solando. Ah, meu bolo de cenoura sola, eu não consigo ter um bolo de cenoura bonito, eu erro toda vez, desisti, não quero mais fazer e acaba não desistindo de fazer. Mas eu vim trazer algumas dicas aqui para você ter o seu bolo de cenoura perfeito, para você conseguir ter um bolo gostoso, fofinho, para que ele não sole, né? Para que ele tenha que seja gostoso de comer. Muita gente está acertando, só que ainda eu tenho alunas que erram o bolo, que sofrem muito. Ah, porque o bolo ficou oleoso, porque o bolo não cresceu, porque o bolo solou. Primeira dica: quando a gente vai fazer um bolo de cenoura, existem pesos. A gente tem que lembrar que tudo é pesado. A culinária, ela é uma química. Então a gente precisa entender um pouquinho de como funciona os ingredientes que a gente usa e a função de cada um deles, né? Boa tarde, galera que tá entrando aí. Tem bastante gente entrando na live. Gratidão. Deixa um coraçãozinho aí pra gente, curte a live para que possa chegar em mais pessoas. Compartilha com quem tem problema aí com o bolo de cenoura e você acha que precisa assistir essa live, que eu acredito que vai ser uma live bem legal, vai trazer muita informação. Compartilha com mais gente aqui. Eu sei que esse conteúdo está sendo bom para vocês e que eu consiga, né, trazer mais conteúdos ainda. Então, boa tarde, pessoal. Não consigo falar o nome de todo mundo para a gente poder dar continuidade aqui. O que funciona um bolo de cenoura? Bolo de cenoura nada mais é do que cenoura, óleo, ovo, açúcar e farinha de trigo, certo? Tá, mas por que o meu bolo ele sola? Ah, eu coloquei fermento demais, ele cresceu demais e aí acabou murchando dentro do forno. Coloquei farinha de trigo demais, ele acabou murchando dentro do forno. Nenhum e nem outro. Qual é o problema do bolo de cenoura? A cenoura.
Às vezes você vai falar assim, mas como assim a cenoura? A cenoura, ela contém uma quantidade, ela é base de fibras, mas ela tem água. Quanto mais grossa for a cenoura, mais água ela tem e mais chance de solar o seu bolo também. Então, quando a gente vai fazer um bolo de cenoura, o que a gente precisa fazer? Escolher as cenouras mais finas possíveis. Ah, mas às vezes a gente vai no supermercado, porque nem todo mundo vai na feira, né? Muita gente vai no supermercado comprar os legumes. Então, tem aquelas cenouras gigantes, que às vezes eu fico lá, desmancho tudo que o rapaz colocou ali para pegar as cenouras mais finas o possível. Por quê? Porque a gente não... Às vezes a gente fala, ai que cenoura bonita, vai dar para fazer um bolo, vou usar uma cenoura só para fazer o bolo. Tá, mas se a gente não pesar, não vai adiantar nada. Então, primordial, pesem a receita. Tudo que vocês veem que são peso, pesem. Ah, mas eu tenho uma receita lá que está pedindo 2 cenouras. Tenta procurar outra receita ou faz e pesa. Por quê? Há 2 cenouras médias. O que é uma cenoura média? Isso aqui para mim pode ser uma cenoura média, isso aqui é uma cenoura grande, que uma é maior que a outra, certo? E se eu não achar, eu vou ficar lá no mercado medindo a cenoura? Eu não sei quanto ela pesa de fato. Tem a questão da água, como eu já falei aqui antes. Então, vamos pesar a cenoura. Bora lá. A receita que eu faço vão... Deixa eu só confirmar aqui. Gente, a cabeça é uma bênção aqui. São 370 gramas de cenoura que eu uso. É bastante, né? Mas a gente quer um bolo de cenoura. Ah, mas se eu pôr tudo isso vai solar? Essa é a minha receita, que eu vou passar aqui pra vocês. Depois vocês mandem pra mim lá, ou pedindo a receita que eu vou colocar lá no status lá. A receitinha pra vocês, tá? Bonitinha. Vocês fazendo essa receita, gente, não tem erro. Não tem erro. Pesem tudo certinho que não tem erro. Só um minuto. Essa receita eu faço para os meus bolinhos de bento cake, para bolo também decorado para festa, porque ultimamente as pessoas estão pedindo bastante bolo, né? De cenoura. Estão saindo do tradicional, massa de baunilha e massa de cacau. A gente está fazendo bastante, até bolo de casamento, né? Eu fiz bastante já de cenoura. Pessoal, compartilha a live. Vocês estão gostando? Deixa aí sua curtida, curte a live aí pra gente, pra chegar mais pessoas. Gratidão por todos que estão aqui. Eu vou começar. Então a gente vai pesar a receita. Eu já tenho aqui alguns ingredientes que eu já deixei adiantado, tá? Mas aí eu vou falando pra vocês o peso de cada um deles. Mas agora a gente vai pesar a cenoura. A cenoura são 370 gramas de cenoura. A cenoura já tá lavadinha, higienizada. Vamos lá. Né? A gente vai fazer ao vivo pra falar assim, nossa, tá engambelando, tá fazendo as coisas tudo. Aqui eu tenho 600... Eu peguei 3 cenouras, né? Porque primeiro, como que a gente vai pesar? A gente não vai colocar com casca. A gente vai colocar sem casca, certo? Então, eu vou pesar aqui. Tem 3 cenouras, 575 gramas de cenoura. Mas, ela vai dar menos porque eu vou tirar as cascas. Então, a gente vai colocar aqui. Vou descascar a cenoura. Gente, dúvidas, pode fazer perguntas. Ah, não é do bolo só de cenoura, pode perguntar o que vocês precisarem dentro da confeitaria, que eu vou responder com o maior prazer. Sou professora de confeitaria há 30 anos na confeitaria, como cake designer. E eu gosto de picar bem, pra ficar mais fácil na hora que a gente vai bater no liquidificador, pra não ficar aqueles pedação, porque às vezes a gente acha que bateu tudo e não bateu.
Então, são 370 gramas. Ah, eu posso aumentar essa receita? Eu quero fazer mais bolos, eu vou fazer para vender. Pode. Ela já dá um volume alto, né? Por essa quantidade aqui de cenouras que eu tô usando, a gente já tem um volume até que bem grande de massa, tá? Tanto que ela vai me render aqui uma média de quase 8 bolinhos. Eu consigo fazer 8 bento cakes com essa quantidade de massa aqui. E bolo grande, né? A gente também dá pra fazer um bolo tamanho padrão e um bolinho menor, que é o mini bolo. Deixa eu ver aqui. Pessoal do Instagram, tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu tô entre Instagram e TikTok. Quem for vender, também é bom fazer os cálculos certinho, porque é chato, mas pelo menos você não sai no prejuízo, você sabe quanto você tá gastando, porque vocês viram que no começo aqui da receita, eu pesei a cenoura inteira com a casca e tudo, certo? E aí, depois vocês vão pesar, a gente vai fazer um balanceamento aí, a quanto de cenoura que eu tenho que comprar para ter essa quantidade em gramas com ela descascada e limpa. Existe uma nomenclatura que a gente chama, dentro da gastronomia, porque ela engloba tudo, chama-se fator de correção. Quando a gente vai fazer uma receita que vai legumes ou algo que tem que tirar casca, você não vai usar ele todo, a gente precisa fazer esse controle do fator de correção, porque senão você vai sair no prejuízo, né? Você aí às vezes vai lá e compra 700 gramas, 600 gramas de um produto para fazer e você, depois que descascou, ele te rendeu apenas 450 gramas. Então, você tem que fazer esse cálculo de saber esse fator de correção, que seria meio que o desperdício do produto, né? Precisa estar na tabela. Muita gente não sabe por que está perdendo e muitas vezes está perdendo por isso. Porque não está fazendo o fator de correção. Mas eu estou gastando tanto para fazer um bolo e não está me dando lucro. Não está te dando lucro porque você não está fazendo o valor correto para tirar o fator de correção. Vamos ver se vai caber todas aqui. Peguei um potinho pequeno, achei que ia dar. Ver quem tá ali. Quem tá no Instagram, Fabi entrou, Fabi minha aluna. Aira, a Irane, a Cris é professora também. Oi, Cris, gratidão por estar na live. Gente, terminando aqui, mais um. Essas balancinhas aqui é bom sempre a gente dar um tempinho quando a gente tá pesando, porque elas não são precisas e elas têm um atraso, né? Mas a gente pesa, quando a gente vê, subiu 3 gramas ali, rapidinho. Ó, 370 gramas de cenoura picadinha, bonitinha. Agora, vamos lá. Tinha 600 e, gente, tá vendo? Não prestei atenção na quantidade. Era 600 e pouco que a gente tinha de cenoura. Aí, o que você faz? Isso aqui, faz de conta que tá tudo que eu lembro o valor, tá 650 gramas de cenoura. A gente vai pesar aqui o que sobrou. Eu usei as cascas. A gente vai pesar aqui quanto que sobrou de casca. Eu descasquei as minhas cenouras.
Deu 70 gramas de diferença do fator de correção das minhas duas cenouras que eu usei para dar as 300 gramas, tá? Então é isso que você vai fazer. Ah, usei duas cenouras, elas pesaram, por exemplo, 420 gramas. E aí eu descasquei, agora eu venho peso para mim saber quanto que sobrou de casca, para mim fazer o fator de correção e saber quanto que eu tenho que comprar de cenoura para fazer um bolo ou qualquer outra receita que você for fazer, para você ter aquele parâmetro. Porque se a minha receita pediu 370 gramas de cenoura, só comprar 400 gramas de cenoura eu sei que não vai dar, porque eu vou descascar e vai faltar, certo? Então a gente tem que saber aí a questão do fator de correção. Nossas cenouras estão aqui. O que mais que a gente vai usar? Ovos, são 4 ovos médios, já tá aqui, pesadinho. Dá em torno aí de, depende se você usar ovo de 50 gramas, vai dar 200 gramas. Mas a questão dos ovos, ela não influencia muito, porque é questão pouca de gramas aqui. Vai estar dando 8 gramas a mais, porque meus ovos aqui eles têm 53 gramas, 54 gramas. Que eu compro o extra, porque agora mudaram-se toda a nomenclatura dos ovos, né? Antes a gente tinha os tamanhos dos ovos e a gramatura, e agora eles mudaram de novo desde o ano passado. Então agora os ovos que a gente comprava que era o grande, agora eles são o extra, que é até 55 gramas o peso do ovo. Então a gente são 4 ovos. Aí são 315 gramas de óleo. Gente, vocês veem que é tudo pesado. Esses 315 gramas de óleo, ele equivale a 360 ml de óleo. Por que ele dá a diferença da água? O óleo ele é mais denso, então ele não vai ter o mesmo peso de água, que a água a gente pesa pela mesma quantidade, né, de gramas. Por exemplo, eu vou usar a farinha de trigo e um líquido. Então, o líquido é o mesmo peso, tanto em ml quanto em gramas. O leite, água, suco, 200 gramas de leite é 200 ml de leite, o peso é o mesmo. Mas o óleo, ele tem uma densidade, então dá uma diferença de ml para peso. Então, sempre pesem, tá? A gente vai usar o óleo. Eu uso óleo de milho nas receitas ou óleo de girassol. A preferência é sempre pelo óleo de milho. Eu não gosto muito do óleo de soja. Mas quem não tiver, não tem problema. É que tem gente que tem a sensibilidade, que sente a diferença do óleo de soja nas receitas. O óleo de milho, ele é um pouco mais suave, né? E o óleo de girassol também eu gosto bastante, ele é um pouco mais suave. E aí a gente tem o açúcar, são 360 gramas de açúcar. O açúcar é que vai trazer estrutura, além de dar o doçor no bolo, ele vai me trazer estrutura, ele também ajuda na validade. Então o açúcar ele tem a sua função também dentro da receita e não só deixar o bolo docinho, tá? E o fermento, a gente tem 218 gramas de fermento. E a farinha de trigo, são 390 gramas aqui de farinha de trigo. Agora a gente vai bater. Meu braço não tá esticando muito. Eu gosto sempre de colocar os líquidos embaixo primeiro, porque daí fica mais fácil pra bater. Porque às vezes a gente coloca primeiro a cenoura e o liquidificador não ajuda muito, né? E também vamos ajudar a preservar os nossos utensílios para que eles não quebrem. Vamos colocar aqui o óleo. Tem uma questão. A gente vai bater isso aqui mais ou menos uns 3 minutos, para que a gente consiga dissolver toda essa cenoura, para não ficar pedaço, né? E trazer a emulsão que a gente precisa. Mas bater óleo com ovo vai virar maionese. Vai virar maionese se tiver só óleo e ovo. A gente precisa prestar atenção em como a gente vai trazer a estrutura aqui. Se eu bater mais ou menos, ele também vai dar ruim. Então eu preciso bater certinho e saber como que vai ficar o ponto aqui do nosso bolo. Vou colocar a cenoura, que caiu aqui, olha que beleza.
pessoa quer pôr São Paulo dentro de Itatiba. Nossa cenoura. O açúcar. Gente, essa receita aqui dá uma massa bem grande. O que vai ficar por último é a nossa farinha de trigo e o nosso fermento. Eu vou bater e já mostro pra vocês aqui como que vai ficar. Vai fazer barulho, mas é ao vivo. É isso mesmo. Deixa eu bater aqui. Ufa! Esse barulheira ninguém merece, né, gente? Deixa eu já liberar algumas coisas aqui. Agora é o básico, né? A gente vai misturar. Mas antes, eu queria falar sobre as formas. A gente pode usar para fazer vários tipos de tamanhos de bolo. A gente tem forminhas assim, ó, pra gente fazer mini bolos,
que dá aqui, ó, na palma da mão. Ela tem acho que 13 essa aqui. A gente também consegue fazer a venda de caseirinhos, né? Com um formato diferente, mais apresentável, mais bonito. A gente também pode fazer para presente, né? Tudo que a gente traz de novidade, de sair do simples, a gente pode oferecer como presente. E também tem os mini bolinhos, ó. São as forminhas pequenininhas que a gente também pode fazer para venda. iFood vende bastante. São os bolinhos unitários que as pessoas querem às vezes para tomar um café, porque aí você coloca ele ali na caixinha bonitinho, coloca a cobertura por cima ou pode enviar a cobertura separada num potinho também, que fica bem legal, bem interessante, é um outro jeito de presentear. A gente tem a nossa forma de bolo tradicional, essa aqui é de 17, tá? Que a gente faz um bolo caseirinho para venda. E os menorzinhos, essa aqui também é de 13, que a gente pode usar tanto para pudim quanto para os mini bolos. Que eu gosto bastante também, que você pode vender caseirinho, porque a gente tem as famílias pequenas, né? Então nem todo mundo quer comprar um bolo grande, então é bom você ter essa opção de bolinhos menores. Depois, deixa eu ver aqui que eu tinha separado, tá aqui. Porque aqui não é só receita, a gente também dá dicas de comercializar, tá? Que são os caseirinhos, a gente faz na forminha retangular. E aí você tem como vender, coloca a cobertura por cima, ou você pode depois abrir o bolo, tirar um pouquinho de massa, colocar o recheio, coloca a massa novamente e cobre aqui, coloca uns brigadeiros em cima para enfeitar. Fica super bonito, você consegue ter um valor agregado, porque é um produto que vai ter uma outra cara, né? Ele vai ficar mais bonito, mais apresentável, porque a gente come com os olhos. Então, é uma opção também. E as embalagens também, a gente sempre colocar um lacinho, colocar uma florzinha, ter o seu adesivo. Ah, eu tô começando agora, eu não tenho adesivo. Mas tem os adesivos que a gente compra nas lojas de confeitaria, que são adesivos também bem bonitinhos. Tem uns que são todos decoradinhos, tem uns que estão escritos em dourado. Tem alguns adesivos diferentes que vocês podem estar também comprando para agregar, né, no produto de vocês. Então vamos lá, sem delongas. Farinha de trigo. Gente, eu não peneirei a farinha. Eu também nem sempre eu peneiro, porque já é uma marca que eu conheço e a farinha tá nova, a gente sabe quando a farinha tá boa ou não. Mas eu não tenho peneira, não consegui a peneira, minha peneira quebrou, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Gente, nada é desculpa para você não fazer algo, porque assim, tudo tem jeito. E você sempre tem alguma coisa na tua casa. Então, não dê desculpa. Por exemplo, eu não tenho liquidificador, mas às vezes você não tem liquidificador, mas você tem um processador. Então você também consegue bater a cenoura lá no processador para fazer o teu bolo, tá? Então assim, nada é desculpa, gente. Como diz a minha mentora, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então, não, sem desculpa, bora fazer o bolo de cenoura dar certo. Tá, não tenho peneira. O que eu faço? Eu pego mesmo o fouet. Não tenho fouet. Gente, vai com o garfo. Pega a colher. Garfo, melhor ainda, que é impossível você não ter garfo, né? Aí vocês estão zoando com a minha cara se não tiver um garfo na sua casa. Até garfo de plástico, gente. O que você tiver aí. Só dá uma chacoalhadinha aqui, ó. Que é a mesma coisa se tivesse peneirado. Tá? Já dá uma fofada na farinha. E fica tudo lindo, maravilhoso, Tex-Mex bacana. Ó. Eu gosto de misturar o fermento na farinha. Por duas situações. Fica mais fácil. E também eu não esqueço de colocar o fermento. Porque já aconteceu várias vezes de eu ter colocado o bolo no forno. E aí eu chegar aqui na bancada para começar a guardar as coisas. E o fermento bonito tava aí no potinho e o bolo foi sem fermento. Uma vez, gente, deu certo, viu? Porque ele cresceu de boa, não aconteceu nada. Mas, para garantir, né? E outra, que às vezes quando a gente coloca o fermento aqui, depois de tudo,
e não mexe bem, ele vai ficar com pedacinhos, pontinhos de fermento na massa depois do bolo pronto. Porque às vezes você come e fala, fica aquele gostinho de fermento, e às vezes você não sabe o porquê. Por que aconteceu isso? Porque você não mexeu direito. A gente tem dois fatores quando a gente coloca o fermento depois também. Eu não posso mexer muito meu bolo, porque o fermento ele já começa a agir e também corre o risco de eu solar meu bolo, de eu ficar mexendo muito ele aqui e depois colocar o fermento por último. Então, você tem que ter uma técnica, tem que ter uma habilidade para você misturar certinho esse fermento para poder deixar sua massa homogênea e sem ter que mexer muito ele para não desenvolver o glúten da farinha, tá bom? E não estragar seu bolo. Vou colocar a farinha aqui. Ah, mais uma coisa, estava esquecendo. Eu falei sobre a massa também, a gente consegue fazer cupcakes, tá? A gente vai fazer também um cupcakezinho. Como ele vai assar, eu não vou ficar com a live aberta. E aí depois eu vou colocar lá do post, eu faço o post deles prontinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, tá? Pra vocês verem como que ficou. Eu vou tentar ver os tamanhos de forma que eu tenho aqui, fazer um de cada tamanho, pra vocês verem como ficou. Como eu tô fazendo aqui ao vivo, gente, não é fake, não tem nenhum bolo pronto. Os únicos bolos que eu fiz ontem foi os de entrega. Então, bora fazer. Ah, olha aqui, ó. Olha como que ficou a textura da massa. Ela fica bem líquida, tá vendo? Bateu o suficiente. A gente tem alguns gruminhos da cenoura, porque não fica, né, liso 100%. Mas bateu o suficiente. Não vai estar aqueles pedação, porque às vezes a gente bate, quando a gente vai misturar aqui com a farinha, esse líquido, sai aqueles pedação de cenoura. E aí tem que ficar tirando também, é meio desagradável. Então, bateu o líquido, tá aqui ó, bonitinho. O meu creme aqui, ele ficou um pouco mais líquido, por quê? Entra aquela questão que eu falei pra vocês, da cenoura. A cenoura era mais grossa, então a gente tem uma quantidade de água aí maior na cenoura. Se fossem cenouras mais finas, iriam mais cenouras, mas elas não iam ter tanta água, tá? Então, também pode dar isso assim, ah, mas eu fiz, as cenouras eram mais finas e não ficou líquido assim que nem ficou o seu. Então, vocês já sabem por isso, tá? Quando vocês forem bater a cenoura de vocês e ver que tá muito líquido ou ficou um pouco mais grosso, é a cenoura. Quantidade de água que tem na cenoura, certo? Bom, vou misturar aqui. Eu gosto de ir já vou mexendo pra a gente já tá homogêneo, porque meu fermento tá aqui e ele já começou a agir. Então, eu também não posso demorar muito, porque eu uso o fermento da Royal e ele começa a agir a partir do momento que ele já entra em contato. Diferente do outro fermento, tem muita gente que gosta daquele outra marca, que eu não lembro o nome, que é o azul escuro lá, da tampinha vermelha. Também não sei se eu posso falar a marca, porque senão vai derrubar minha live no TikTok. Então, eu não gosto daquele fermento. Ele é bom? Ele é bom, só que eu particularmente não gosto porque eu sinto que ele me dá um desconforto. Eu sinto uma ardência no estômago quando eu como algo que eu faço com ele. Isso aí já é comprovado, porque eu já fiz teste para ver se era realmente esse fermento. E eu percebi que realmente esse fermento acaba trazendo isso. Ah, para algumas pessoas ele é bom porque ele demora para agir, né? Ele começa a agir sim, tá? É mito de falar que esse fermento ele não age fora do forno. Ele age sim, só que ele tem um processo mais lento de começar a expandir as bolhas de ar dentro do bolo, quando ele tá ali paradinho. Mas ele tá agindo sim. A diferença é que esse já começa a agir, né? Já começa a expandir, e o outro demora um pouco mais. E aí, ó, como que fica a massa, tá vendo?
Tem que puxar lá do fundo para poder misturar legal, para mim não ficar com um pedaço de farinha de trigo também no meu bolo. Esses bolos aqui enganam a gente bastante, por isso que é bom vir com pão duro aqui, ó. Espátula de silicone, mas gente, isso aqui não deixa de ser o pão duro, que minha avó fala pão duro, e a gente vai levar o nome de pão duro. Ó. Essa é a consistência da massa, tá vendo? Vou mostrar pro povo do Instagram aqui como que ficou. Ela fica uma massa bem densa, mas não tão dura. Pode ter certeza que vai dar certo isso aqui, tá? Não tá um bolo zoadinho. Agora, eu vou fazer na forma maior. Eu gosto de pesar pra gente ter um padrão. Ah, não tenho balança. Como que eu vou... Gente, essa balança aqui é super baratinha. É bom vocês terem balança porque vai ajudar muito. Até no dia a dia de vocês aí, tá? Ele dá... Eu coloco aqui mais ou menos 1,2 kg de massa. Eu deixo aí um espaço de 2 centímetros da borda. Ah, mas a minha forma é menor que a sua ou é maior que a sua. Então, como que eu vou saber quanto que eu vou colocar de massa? Gente, vai colocar massa de bolo, sempre olha a borda, porque o bolo ele precisa ter espaço para subir. E se eu coloco o bolo até a borda, meu bolo vai vazar todo no forno, porque ele não tem espaço para expandir, certo? Então, pelo menos aí 2 centímetros da borda. 1,2 kg de massa. Aqui, 2 centímetros de borda. Eu vou ver se eu acho que dá pra ver aí, né? É que fica aparecendo os comentários aí pra vocês. Deixa eu ver se daqui dá pra ver. Tá vendo, ó? Tem 2 centímetros aqui de borda de diferença pra gente colocar o bolo. Vamos fazer um pequenininho. Preciso pré-aquecer meu forno. Quando a massa é muito pesada, é bom você pré-aquecer seu forno. Não precisa, não tem necessidade de você pré-aquecer o forno quando você está lidando com uma massa que não tem líquido quente. Porque se meu líquido não está quente, se minha massa não está morninha, então eu não preciso pré-aquecer meu forno, porque eu não preciso que ele continue com a temperatura, porque ele vai esquentar junto, certo? Então, quando você for assar seu bolo de cenoura, eu gosto. A maioria dos meus bolos aqui acaba indo no forno pré-aquecido, porque como eu tenho a produção, eu uso um dia, né, 2 vezes na semana para fazer as massas. Então a gente já, o forno acaba estando quente, né? Mas cada um conhece seu forno, sabe se ele funciona bem ou não. Então é isso, gente. Deu um bolo tamanho família. Deu um mini bolinho e um mini bolo, micro bolo, né? E a gente vai levar pro forno, 180 graus, por aproximadamente aí 35 minutos, o grande para assar. Quando você faz bolinhos menores assim, é em média aí de 15 minutos, 18 minutos para assar. E os bolinhos assim, uma média de 20 minutinhos aí. Sempre tá bom, olhando o forno. Ah, mas você tá com um monte de bolo que assa em tempos diferentes. Mas a partir de 15 minutos você já pode abrir o seu forno para ver mais ou menos como ele tá, porque aí você não vai ter problema. É só também se lá não enfiar o dedo no bolo maior, você sabe que vai afundar, tá? Eu vou colocar lá no forno
Oi, Leila, lindona, Cris. Ficou linda a massa, né, meninas? Eu achei um. Eu amo. Essa receita aqui eu amo. Depois eu vou postar lá no Instagram a receita bonitinha, a foto deles pronto pra vocês fazerem aí e me falarem. Galera aqui do TikTok também. É, vou colocar a receita lá no feed pra vocês. A foto dele bonitinha. Então siga, compartilhe. Deixa eu ver aqui. Ah, Laís. Gratidão, Laís. Gente, fica aqui rapidinho. Só vou colocar esse aqui no forno e já venho responder a dúvida de vocês. Rapidão, já volto. Voltei. Tá lá no forno. Coloquei os primeiros 15 minutos pra gente depois já ir lá olhar. Bom, agora é a hora das tirar as dúvidas. A Laís falou assim que ia perguntar qual que era a sua dúvida, Laís? Eu que agradeço por você estar aqui, por todo mundo que está aqui assistindo a live, que acompanhou. Fico muito feliz, sempre que possível, durante a minha agenda, né, de estar com um dia um pouco mais livre, eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. É sempre bom estar aqui e eu tô aqui para responder dúvidas. O que mais você faz? Eu faço tudo. Eu sou confeiteira e cake designer, Laís. Eu faço bolos para festa, bento cakes, né? Eu faço bolos personalizados, docinhos personalizados. Eu dou aula de confeitaria online e mentoria também. Então, me segue aqui, me segue lá na rede vizinha, @bentasaluste. Tem muita coisa legal lá. Vou estar sempre trazendo para vocês algo diferente aqui. Ó, o marido entrou aqui. Oh, é isso aí, gente. Aos tamanhos diferentes, né? A massa, você pesando, você consegue fazer. E acabou nem dando, porque aí rendeu as 3 forminhas ali, né? Mas a gente consegue. A mesma massa eu faço para cupcake, para bento cake, para bolo caseirinho e para bolo de festa. Então não tem aquela uma massa para isso, uma massa para aquilo. É sempre para festa. Deixa eu ver lá no Insta. Cris perguntou. Eu cubro ele com brigadeiro mesmo. Eu faço o brigadeiro que é bem cremosinho e coloco por cima. Mas saibam que o bolo de cenoura a gente pode usar vários tipos de cobertura, né? A gente se prende muito só com a cobertura de chocolate no bolo de cenoura. Alguém aqui já experimentou bolo de cenoura sem ser com cobertura de chocolate ou a cobertura de brigadeiro? Fala aqui pra mim, que aí eu já vou falar pra vocês algumas opções de cobertura que ficam muito boas. Goiabada, a Laís já experimentou com goiabada, fica muito bom mesmo. Porque o bolo de cenoura ele não é melado, né? Não é doce. Então ele acaba tendo um sabor neutro, né? Ele combina bastante. A Cris nunca provou. Então, o mundo da confeitaria existe muitas possibilidades de combinação. Só que o que acontece? A gente se prende muito ao que todo mundo faz, né? E a gente acaba não se arriscando em experimentar coisas novas e diferentes. E eu tenho
uma confeiteira, eu gosto muito dela, que é a Joyce Galvão, e ela trabalha com ingredientes brasileiros. E eu gosto muito das combinações. Ah, tá bom, Laís. Gratidão por ter ficado aqui, viu? Segue a gente aí. Eu que agradeço. Sucesso para todos nós. Fica com Deus. Até mais. A cobertura. É que a gente pode colocar doce de leite. Fica muito gostoso. Você colocar doce de leite em cima. Eu já fiz também com recheio de doce de leite. Com goiabada. A gente também fica. E principalmente quando você faz com a goiabada mesmo, você fazer com a própria fruta, sem comprado, né? Mas, gente, é infinidade que a gente pode fazer diferente para quem trabalha. Para quem trabalha com face e venda, com bolinhos caseirinhos, nossa, todas as combinações possíveis e impossíveis vocês conseguem fazer com o bolo de cenoura. Então a gente sai do óbvio, né? Sai do mais do mesmo e a gente consegue trazer essa diferença aí para os nossos clientes ou para nossa família também, porque eu sei que tem muita gente aqui que faz para a família, não faz para vender, mas tenho certeza que se você fizer esse bolo e falar assim, todo mundo gostar, tô vendendo, pode ter certeza que alguém vai querer comprar, porque vai ver que tá diferente, tá gostoso e vai ser um diferencial aí. Então, ó, doce de leite, a goiabada, creme de limão, creme de limão, geleia de morango, fica muito bom porque eu já testei aqui também com a geleia de morango. Então assim, a gente consegue fazer uma combinação legal e bem diferente com o bolo de cenoura, viu? Que mais? Cristiane, isso Cristiane, faça mulher, faça que você vai gostar. É bem lucrativo, porque essa receita, você viu a quantidade que dá aqui, né? Que ela tem um volume bem grande, é rápido, né? Para fazer, você consegue diminuir fazendo tamanhos menores, você consegue aí até nessa forminha aqui, ó. Essa forminha aqui, ela tem 13 centímetros. Você consegue fazer 3 bolinhos dela, para que cresça bem, né? Pra que tem um tamanho legal aí para revenda, cabem 3, dá para fazer 3 bolinhos. E fazendo a precificação direito, você pega às vezes promoção de cenoura, então você também consegue, tem dia que a cenoura tá do olho da cara, né? Então quem faz para vender já sabe, né? Como faz para comprar. E não vai muitos ingredientes, são ingredientes fáceis de encontrar. Você consegue fazer uma renda extra aí com bolo de cenoura, porque quem não gosta de um bolo de cenoura, né? Quem não come, só de você, tem uns grupos aqui que eu vejo lá as pessoas oferecendo, coloca lá caseirinho, hoje tem bolo de cenoura. E todo mundo quer, e vende. Tem uma confeiteira aqui da minha cidade, que ela tem delivery de doce, e o único caseirinho que ela tem lá é o de cenoura. E ela coloca ali e vende rápido. Então faça, Cristiane, o bolo, você vai gostar. Eu vou colocar a receita do bolo lá no feed. E se vocês fizerem, me marque, porque eu vou ficar muito feliz em saber se vocês fizeram ou não. Para mim também saber se tá dando resultado, se o que eu comecei a fazer aqui, porque agora é um trabalho de formiguinha. Tô começando aqui nessa plataforma de trazer o meu conhecimento para vocês. E eu espero que vocês abracem mesmo o que eu venho trazer para vocês aqui como conhecimento, porque eu gosto muito de trazer técnica. Eu não trago só receita. Para quem viu a live desde o começo, viu que eu falo muito, entrego as técnicas de como você fazer a sua receita. E as próximas receitas que vierem, eu não vou fazer também só receita. Vou explicar algumas funções dos ingredientes, porque eu acho que isso é muito bacana, porque a gente vê muita receita e a gente não vê o para que serve cada ingrediente.
E desde quando eu entendi para que servia cada ingrediente, eu comecei também a balancear e desenvolver as minhas próprias receitas. Porque daí a gente sabe para que serve cada coisa. E a gente não fica com medo de fazer algo. E também, se der errado, a gente sabe aonde foi o erro e como consertar. Certo? É isso, pessoal. Gratidão por quem ficou aqui na live. Eu vou, se ninguém mais tiver pergunta, e as formas? Fale, Cristiane. A forma que você quer saber. Tamanho das formas, é isso? Essa aqui é de 13. Ela tem 13 por 8. Acho que é 13 por 8 ou por 7 aqui. Que aí você venderia ele como um mini bolo. Né? Um tamanho P, né? Mini bolo seria aquele outro que tá lá no forno. É o tamanho P. A outra maior que eu fiz é a de 17 centímetros, que é o tamanho dos bolos que você vê aí, que vendem nas lojas de caseirinho, Vó Maria, Bolo da Madre, por aí. Que é o tamanho tradicional de 17 centímetros, que é o bolo normal. E aí, essa receita, ela dá um bolo daquela. É 18, né? É isso aí. Não sei porque eu tô com 17 na cabeça, gente. Dá uma forma daquela e dá mais aquelas outras duas pequenas lá que eu mostrei. Tá? Ou dá uma daquela e uma dessa aqui. Isso vai depender de como foi o volume de massa que você fez. Tudo isso conta, como eu mostrei ali pra vocês. Como ficou a minha massa, ela ficou um pouco mais líquida. Lógico que com a farinha também, aí ela já ficou um pouco mais densa, que é do jeito que a gente precisa. E outra coisa também, que é muito importante, além da cenoura, é a gente saber a farinha de trigo que a gente usa, tá? A farinha de trigo, ela dá uma grande diferença também na nossa produção. Às vezes a gente pega uma farinha que vem na cesta básica e é uma farinha escura. É uma farinha que tem um gosto que não é legal, não é agradável e ela também acaba passando isso pro bolo, quando a farinha não tem uma qualidade legal. Farinha para bolo, a gente pode usar, alguns confeiteiros falam que a gente pode usar qualquer farinha. Sim, para você usar na sua casa, para fazer ali, você usa. Mas para vender, a gente tem que pensar no que a gente está entregando para os nossos clientes, porque a gente também não pode visar só no lucro. A gente tem que saber na qualidade que a gente está entregando, porque hoje em dia não é só qualidade. A qualidade é obrigação. Então, o discurso de que eu uso produtos de qualidade não cola mais, porque se você está vendendo um produto, a sua obrigação é entregar produto de qualidade para o seu cliente, porque afinal de contas você está cobrando algo que ele vai pagar já esperando isso de você, né? Então, deixa eu ver só aqui. Ah, perfeito. Gratidão, Cris, por ficar na live, viu? Sucesso para você também. Beijo. Então, gente, precisa ver essas questões também, tá? Essa farinha Luma, eu nunca ouvi falar. Você é de onde, Cristiane? Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente, quando compra farinha, a gente também tem como olhar ali a quantidade de proteínas que tem na tabela nutricional. Tudo isso também ajuda você a escolher a farinha. A Uberlândia, legal. Tem muito produto em Minas, né, que eu não conheço, porque eu sou aqui do interior de São Paulo, eu sou de Itatiba. Então tem muita coisa que são marcas que eu não conheço, mas acredito que sejam muito boas mesmo. Quando eu fui para Minas uma vez, eu vi algumas marcas de leite condensado, de alguns outros produtos que eu tava, né, que eu fui procurar para fazer um doce e eu até estranhei, né? Porque a gente acha que a gente vai achar as mesmas coisas que a gente tem na nossa cidade, mas são marcas diferentes. Mas existe uma questão de tal quantidade de proteínas que tem na farinha, e isso também é que vai trazer se a massa também vai ficar pesada, se a massa tá boa ou não.
Ah, a farinha é boa. Ai, que legal. Eu vou pegar aqui a farinha que eu uso, que eu gosto muito, que ela chama 101. Só para me mostrar a tabela para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Eu uso a 101 Premium. É uma farinha muito boa. E as farinhas, elas têm uma tabela nutricional. Todas elas. Uma coisa que já guardem para vocês. Quando vocês forem comprar, mesmo que é para casa de vocês, enfim, comecem a ter o costume de ler os rótulos, tá? Para vocês também saberem e entenderem o que vocês estão comprando, para depois não serem enganados. Vou mostrar aqui no Insta também, só para mim mostrar para todo mundo. Dá pra ver a tabela nutricional aqui, tá? O que que acontece? A gente tem na tabela nutricional quantidade de carboidrato, açúcares, proteínas e tal. O que a gente vai olhar aqui? A quantidade de proteínas que tem na farinha. Isso aqui vai indicar para mim a força da farinha. Então, aqui a gente tem 5,3 gramas de proteínas para cada 50 gramas de farinha, certo? Aqui a gente tem uma farinha que tem uma força, né? Ela é boa para fazer todos os tipos de receita. Mas se eu tiver uma farinha mais baixa que 5, dá para fazer bolo, sim. Mas a gente precisa olhar aquela questão de ver a qualidade da farinha. Se a farinha é muito escura, se eu vou fazer um bolo de baunilha, vai ficar mais escuro. E também o sabor da farinha também vai intercalar aí. Só subir na janelinha. Gente, eu não sei o que é isso. É convidar você a isso? Gente, me ajuda aqui porque eu sou nova nesse negócio. Deixa eu só ver lá, o forno tá pitando. Deixa eu ver se o pequenininho já tá pronto. Aguenta aí. Deixa eu só pegar, ó. Gente, eu não falei pra vocês? Deixa eu pegar a grade. O pequeno já tá pronto. Olha aqui. Falei 15 minutinhos. O pequeno. Prontinho aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra desenformar agora, porque ele tá muito quente e é capaz dele grudar. Eu gosto sempre de dar uma batidinha assim, pra ele desgrudar das laterais. O certo é, tirou do forno, coloca na grade e espera um pouco. Porque o calor da grade, o calor da forma, ele vai vir aqui por baixo. Então ele vai dissipar, vai ajudar a esfriar um pouco mais rápido o seu bolo, para que você desenforme. O certo é você desenformar o bolo de morno para frio. Porque se eu for desenformar o bolo agora, eu sei que ele vai sair. Mas pode acontecer de eu for desenformar e ele ficar tudo grudado ali. Então, sempre bom deixar na grade, porque também evita de a gente trazer umidade para dentro desse bolo. Porque o bolo ele já tá com a umidade dele natural
dele pronto. Se eu deixar ele aqui, esfriando totalmente aqui, a umidade dele, do vapor, vai voltar tudo para dentro do bolo. E aí eu vou ter uma validade menor do meu bolo. Então a gente vai desenformar. Não vou desenformar. Porque ele grudou. Ai, gente, tá vendo? Ao vivo. Eu passei pouco desmoldante. Essas formas que tem textura, a gente tem que pôr muito desmoldante pra poder desenformar legal. Aí eu venho com a faquinha aqui, ó. Pra não passar vergonha ao vivo, a gente dá uma arrumadinha. Tá vendo? O bom de fazer ao vivo é isso, gente. Pra vocês verem que dá ruim. Pode dar ruim. E é nessas que a gente aprende. Isso que eu acabei de falar, não vai desenformar o bolo quente, é isso, ó. Você quer desenformar o bolo quente. Ok. Ver se ele vai sair. Ai, que medo. Que belezinha! Saiu! Ó. Aqui. Deu só uma arrumadinha. Ó. Ó o bolo. Fofinho. Ó. Ah, gente, eu mereço uns coraçãozinhos aí. Vai, falar a verdade. Mas pode me dar um coraçãozinho, ó. Olha esse bolo, coisa mais linda. Fofíssimo. A gente deixa ele aqui pra esfriar. E você faça isso. Não tenho grade, eu não trabalho com isso, não vou investir nisso. A grade é do seu forno. Pega a grade do seu forno, coloca ele ali em cima do seu fogão, coloca o seu bolo lá para ele esfriar. Mesmo que for aqui, ó, com ele ali, para esse calor não ficar tudo acumulado num lugar só, tá? Isso ajuda bastante. Ó, ainda ficou grudadinho um pouquinho aqui, ó, mas vocês viram que nem parece, porque se eu for colocar o recheio, vai colocar ali no meio, dá um mini vulcãozinho. Muito bom. A calda, se vocês quiserem fazer calda de chocolate, aquela da casquinha, pode fazer. Mas o que é uma calda de brigadeiro que todo mundo ama, né? Que fica a coisa mais gostosa da vida. Ai, que lindo! Ganhei uma rosa! Gratidão! Gratidão pela rosa. Gratidão mesmo. Poxa, que legal. Gente, eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver aqui se eu consigo subir você, Cristiane, se você estiver aqui ainda. Ah, a Cristiane não tá mais. Ela queria subir, mas não consigo. Ela não tá aí mais. Deixa eu... Ó. Eu vou cortar o bolinho, gente. Meu celular... Tá acabando a bateria. Deixa eu cortar já pra vocês verem. Deixa eu pegar o meu pratinho lindo, maravilhoso. Ele ainda tá quente, né? Mas como ele é menorzinho, o outro ainda não tá pronto. Eu coloquei mais 15 minutos pro forno me avisar, pra depois ir lá ver como que ele tá. Mas olha aqui. Gente, olha isso. Ah, olha que lindinho meu garfinho. Parece simples, né? Mas esse garfinho aqui, ó, tem mais 50 anos, que era da minha avó.
Minha avó faleceu, minha mãe me trouxe algumas coisas e eu quis, porque lembra da minha infância. Tudo que é da meus avós, pra mim tem um valor inestimável. Olha só. Bora cortar, fazer igual a Ana Maria Braga agora. Cadê a musiquinha? Ó. Ó isso. Gente, pena que a câmera do meu tablet não ajuda, porque o TikTok eu tô no tablet. Ela não ajuda a, acho que, trazer pra vocês legal isso aqui. Deixa eu mandar pro povo do Instagram. Olha só isso. Que delícia. Gente, eu vou comer. Gente, eu amo bolo de cenoura. Que delícia. Não precisa nem de calda. Só ele assim, ó. Um cafezinho agora, um cappuccino. Bom, hein? Nossa. Nossa. Como dos mineiros. Eu sou neta de mineiro também, então eu falo muito uai também. Aqui. Ó. Gente, façam. Olha só. Que fofinho isso aqui. Nossa. Ó. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Meu almoço. Dúvidas, dores, elogios, reclamações, podem falar, gente. Eu tenho mais uns minutinhos aqui pra responder vocês. A Bel tá quietinha aí. Gente, pode, se tiver dúvidas aqui, pode me falar que eu respondo. Pode mandar a dúvida de vocês. Enquanto eu vou comendo meu bolo, porque tá muito bom isso aqui. Quem vai fazer esse bolo aí hoje vai me marcar. Gente, que delícia. E sabe quando você come um bolo e não tá nem oleoso? Porque geralmente também tem essa questão que as pessoas falam que o bolo de cenoura fica muito oleoso, né? Ele fica perfeito na medida. Fofinho. Muito bom. Não tem erro. E a escolha também da cenoura também deixa o bolo mais amarelinho. Então, a cenoura que for um pouco mais fina também, ela também traz um pouco mais de cor. Então, alguns bolos que a gente faz que fica uma cor bem mais clarinha, né? Tem bolos que são feitos com leite. Eu já cheguei a fazer receitas que vai leite, que vai maisena. Dá certo também? Dá. Mas essa receita foi a receita que eu mais gostei, que trouxe um resultado melhor, que fica um bolo mais fofinho, bem mais gostoso. E depois que ele estabiliza, porque assim, um bolo tá quente, depois que ele esfria, aí todas as moléculazinhas dele bonitinhas, estão tudo unidinha, bonitinha junto, então aí ele fica bonito, continua fofinho, mas ele não fica assim desmanchando como ele tá agora. Agora ele tá desmanchando mais porque eu acabei de tirar do forno, tá quente. Mas depois que ele esfria totalmente, ele fica um pouquinho mais tudo juntinho, né? Mas rígido não vou falar que é porque ele tá fofinho. Mas você consegue rechear esse bolo, consegue fazer cupcake com ele. Você tendo forminhas boas, ele não vai desgrudar e abrir da forminha, que é o que acontece muito. Depende da receita que você usa. Você faz o cupcake, na hora que ele sai do forno, começa a esfriar, ele começa a abrir aquela bordinha e fica bem desagradável, principalmente para quem comercializa. Às vezes você acaba até tendo perca, né, de material, porque você não vai entregar um cupcake com a borda toda aberta para o cliente, né? Então é uma massa versátil para você usar em tudo.
Eu uso ela para fazer bento cake, para fazer bolo festivo, para bolo de casamento, para caseirinho. É a mesma massa para tudo. Gente, eu não consigo parar de comer. Oi, Beth, bem-vinda. Maria do Carmo, Marlene, Laquísia. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui na live. Eu não sei se a live aqui do TikTok fica gravada, porque eu acho que essa segunda live que eu faço, a primeira eu não consegui deixar gravado. Beth, hoje eu fiz a live do bolo de cenoura. E aí ele acabou de ficar pronto, o menorzinho. E eu tô degustando ele pra galera que ficou aqui na live pra saber como que ele fica. Eu vou fazer o post do bolo com a receita. Assim que eu terminar a live, eu já vou ele ficar pronto, né? A gente tá com o bolo lá no forno ainda. Como esse menorzinho ele ficou pronto primeiro, eu quis vir trazer aqui pra vocês verem como que fica. E eu vou disponibilizar a receita lá, tá? Então, começa a me seguir aqui, Beth, que daí você vai ter acesso ao conteúdo. Porque eu vou começar sempre a estar fazendo live aqui, trazendo o meu conhecimento para vocês, que eu acho que é muito importante. Então, segue aqui. Quem tiver Instagram, me segue lá no Instagram também, que é @bentasaluste, que é a minha marca. Eu vou colocar aqui o arroba para vocês e me seguirem lá. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Eu tô com a live lá no Instagram também, gente. Só que eu tô olhando mais aqui pra vocês do que pra lá. Vou colocar aqui. @bentasaluste. Galera, meu arroba tá aí, ó. Pra vocês me seguirem lá. Ficou bom o bolo de cenoura. Esse bolo, Beth, é maravilhoso. Esse bolo eu uso na minha produção, tá? Como você entrou agora, eu sou confeiteira, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Regiane, eu sou confeiteira há mais de 30 anos, trabalho como cake designer e bolos personalizados. E o bolo de cenoura é um dos carros-chefes aqui do meu ateliê. Que eu uso essa massa tanto para fazer bolos festivos quanto caseirinhos e bento cakes e bolo de casamento. Essa massa você pode usar ela para cupcake, para todo tipo de produção. Então é assim, é uma massa, é um bolo que todo mundo gosta. Ontem mesmo eu fiz uma produção ontem para umas encomendas, principalmente as do bento cake, sai bastante. E o pessoal ama, é esse bolo de pote. Gente, é uma receita que vocês podem fazer muito dinheiro com todas as variações possíveis que você consegue fazer com ela. Então, quem aqui tá procurando uma renda extra, gente, não é desculpa. Eu não mostrei para vocês que vocês fazem com o que tem. A minha mentoria, as minhas aulas, o que eu ensino é: faça com o que vocês têm na casa de vocês. Comecem com o que vocês têm. Vocês não precisam ter um cenário, ter os melhores equipamentos para começar, né? Eu comecei com pouco. Quer dizer, eu comecei com o que eu tinha. A balança emprestada da minha avó ainda era aquelas balancinhas de fazer o peso para cá, o peso para lá, né? Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 44, então eu tô desde os 13 na confeitaria. É uma herança de família que veio de bisavó. Minha marca hoje é Benta Saluste, porque é o nome da minha avó, da minha bisavó. Então, gente, comecem, tá?
Não tenham medo. E não dependam de amigos e parentes para vocês seguirem, tá? Para vocês conseguirem chegar onde vocês querem. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar de vocês e que não vai menosprezar aquilo que vocês estão fazendo. Essa aqui que você comprou, apesar que essa forminha aqui não é de 12, ela é de 8, eu acho. Eu acho que eu sei, é de 12. Essa de 12 que você tá falando é que furou no meio, né? Que você comprou. Que eu tenho essa aqui, que é a de... Essa aqui tem 13. Acho que acredito que seja dessa aqui, né? Faça assim. Essa receita que eu fiz hoje, ela dá, acho que 3 dessa de 12. 3 ou 4 de 12. Quando você colocar a massa, deixa pelo menos aqui 2 centímetros da borda, tá? Porque daí a gente consegue que a massa cresça, ela tem espaço para crescer e expanda. Porque também o que faz... A outra coisa, eu esqueci de falar, gente, é muita informação e eu gosto de falar. Eu gosto de transbordar aquilo que eu sei. A quantidade de massa que a gente coloca na forma e não untar as laterais da forma. Quando a gente unta a lateral da forma, quando a massa ela começa a crescer, essa parte que está untada ela vai grudar a massa. Então ela não vai ter força para subir. O que vai acontecer? Vai estar untada. Minha massa ela vai começar a crescer até um certo ponto. Ela não vai ter mais força para crescer porque tem algo como se estivesse segurando ela. Ela vai subir e depois ela vai acabar descendo, porque ela vai ter muito peso, vai ter muita pressão nela aqui, segurando ela querendo subir. E aí ela vai baixar e vai embatumar o bolo, que é o que acontece muitas vezes. Também um dos casos do bolo ficar solado é isso. Colocou muita massa e untou. E aí ele não tem força para subir. Untar a forma, só fundo. E quando é furo no meio, untar aqui sim, porque aqui é difícil pra sair, gente, vou falar, hein? E quando é essas aqui, essas aqui também, aí quando elas têm essas nervurinhas aqui, a gente tem que untar muito bem, principalmente com desmoldante é melhor, para poder ficar mais fácil para sair. Porque eu untei, mas eu não coloquei muito e eu tive que dar ajuda aqui para poder tirar esse aqui. Solou. Mas aí solou por quê que solou o seu bolo? Você pesou todos os ingredientes da sua receita? Eu falei muito sobre isso também no começo da receita. De pesar os ingredientes e o tamanho da cenoura. Gente, o forno tá pitando. Eu preciso ir lá ver o outro bolo se tá pronto. Calma aí, gente, que eu já volto.
Ó, os 2 bolos prontinhos. Meia hora pra assar. Isso no meu forno. Que a gente precisa também, uma coisa que eu falo, forno e marido, cada um conhece o seu, né? Mas vamos falar a verdade que ultimamente a gente tá conhecendo mais o forno do que o marido, né? Vamos lá. Vou só tirar essas coisas daqui. Aqui. Ó, ele cresceu, acabou subindo daqui. Eu coloquei bastante. Se eu tivesse colocado menos, aí ele teria subido, teria vindo aqui até na bordinha só e não tinha feito esse topinho. É aquilo que eu acabei de falar pra vocês. O bom da gente fazer ao vivo e mostrar é isso, ó. Aqui, ó. Lembra que eu acabei de falar sobre a quantidade de massa que a gente coloca na forma? É isso. Ele encerrou aqui, que ele cresceu até a borda. Ó, ele veio até a borda. Então, a massa tinha uma quantidade grande de massa aqui. Para onde que ela vai? Não tenho para onde ir, então ela continua subindo. E aí forma esse vulcão aqui, que é a quantidade de massa. Lógico, como a receita está balanceada, ele não vai embatumar, porque ele não desceu. Ele assou aqui, ó. Como que eu sei que o bolo tá pronto? Ó, eu aperto ele e ele volta. Tá vendo? Se meu bolo não tivesse assado, eu ia apertar e ele ia ficar, não ia voltar. Isso aqui é uma das maneiras, além da gente colocar o palito para ver se o bolo tá pronto. Eu vou até colocar o palito aqui para vocês verem. Vou usar o palito do Morango do Amor que eu parei de fazer e sobrou um monte. Aqui, ó. Coloco bem no meio, porque é pra gente saber se o bolo foi assado ou não. Palito limpinho, o bolo tá assado. Aqui, ó. E aí o que eu falei da grade. Deixa eu fechar aqui. Que a live do Insta foi encerrada, porque acho que o Instagram a gente tem um tempo ali, né? Da live. Deixa eu só ver se eu consigo abrir ali. Gente, a bateria do meu tablet tá com 10%. Eu vou só mostrar isso aqui pra vocês e vou encerrar, senão eu não vou conseguir continuar aqui. O forno que eu tenho é um forno semi-profissional, que ele é da Progás. Então ele tem timer, tudo bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tem que crescer, porque senão a gente não vai ficar, né? Não vai ver ele bonito. Pelo menos eu, assim, bolo de vó é bolo que cresce assim. Senão não tem graça, né? Bolinho caseiro, perfeito. Também, ó, aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, de volta, ó. Ele não fica, tá assado. Vou colocar, fazer o teste palito. O palito tá limpinho aqui. Ai, que medo. Limpinha. Porque foi bem assado. Sempre bom colocar em várias partes, porque às vezes tem parte que já chegou lá no meu começo de eu desenformar o bolo e tem uma parte que o bolo tava cru. Uma parte assada, outra crua. Limpinho. Não vou desenformar ele agora, porque eles vão quebrar. Deixa eu ver se eu consigo desenformar esse aqui. Ainda tá bem quente. Eu bato assim, ó, que é pra ele desgrudar da lateral. Aí.
grudar. Por quê? Porque eu não esperei esfriar o bolo. E eu só fiz assim, dei aquele susto com o desmoldante. E agora eu vou ter que vir aqui um por um, passar a espátulazinha aqui para que ele desenforme melhorzinho, não passar vergonha alheia aqui, ó. Gente, essas forminhas de textura deixam o bolo bem bonito, mas elas são chatinhas para desenformar. E até eu vejo as outras professoras aí, quando as meninas fazem bolo nessas formas, elas falam, gente do céu, vamos torcer pro negócio sair. Porque, olha, é complicado, né? Quando inventaram as massas de bolo, não existia essas formas, né? Ó, ó, que lindeza! Só que ficou um mini cupcakezinho, né? Se virar ao contrário. Aqui, ó. Pra fazer um... ó. Tá vendo? Tá quebrando? Porque eu fui tentar desenformar, que essa parte tava grudada ali. Mas, gente, tá... Nossa, gente, tá quente o negócio aqui. Mas, ó. Ó. Como ele fica fofinho. Essa massa é perfeita, perfeita. Vou pôr ele aqui. Vamos ver se esse aqui vai dar pra... Ah, e aí pra desmoldar... Ah, não passei desmoldante do lado. Só passar a faquinha. Pra ele desgrudar, né? Da lateral. Essa partezinha aqui que eu sempre acho... Eu sempre dou uma... meio chatinho, né? Porque ela acaba grudando, né? Esse meinho aqui. Vamos ver se vai sair. Bora lá. Ó! Esse não vai sem vergonha. Olha esse bolão, gente. Olha isso daqui. Ó. Olha isso. Tá quente. Deixa eu virar pra poder colocar ele aqui. Gente, ó. Esse aqui é o café da tarde hoje pra família. Olha só isso. Melhor bolo de cenoura da vida. É essa receita. Só façam, me marquem. Que eu quero ver a reação de vocês quando fizerem esse bolo e comer. Eu duvido que vocês vão errar essa receita se vocês fizerem ela certinha. Você pode ter certeza que vai ser uma experiência maravilhosa desse bolo. Olha isso. Ó, que não dá pra ver que tá saindo fumaça. Mas é isso. Eu tava explicando alguma coisa, Beth, e aí eu tive que ir lá ver o bolo e agora eu não lembro o que era que você tinha me perguntado. Eu vou colocar lá. Deixa eu comer. Esse aqui já esfriou. Então ele vai parar de ficar, já estabilizou. Então ele vai parar de ficar quebrando. Ó. Porque ele já tá bom. Você pode rechear. Só que o que é legal? Para qualquer tipo de massa de bolo que você faz com recheio, sempre deixar ele descansar de um dia para o outro. Você embala no plástico filme o bolo para recheio, tá? Não tô falando desse aqui não. Tô falando quando você faz
ele para fazer recheado, essa mesma massa, ou qualquer outro bolo. Eu vou trazer outros bolos aqui também. Deixa de um dia para o outro porque o bolo já estabilizou, ele já tá todas as moléculas unidas juntas e aí você tem uma estrutura legal de massa para trabalhar. Todo bolo que você faz no mesmo dia, para você montar um bolo de festa de andar, vai dar ruim porque ainda ele tá bem quebradiço, porque as moléculas do não se alinharam, né? Então ele ainda não tem estabilidade suficiente para aguentar um recheio. Então ele vai desmoronar, vai rachar, vai acontecer um monte de coisa. Então por isso que quando a gente faz um bolo, a gente pede aí no mínimo 3 dias de antecedência, no máximo 3 dias de antecedência para o cliente fazer a encomenda, porque você tem 3 dias de produção de bolo. Às vezes você pensa, nossa, mas por que tudo isso? Porque cada dia você vai fazer algo. No primeiro dia você faz a massa, no segundo dia o recheio, no terceiro dia você monta, cobre e entrega. Ou 4 dias, né? Depende de como é a sua escala de produção. Mas seria legal você fazer a massa, são 3, 4 dias de antecedência. Eu geralmente peço 5, mas como eu trabalho com uma rotatividade bem grande, então eu já deixo massas prontas, porque eu já sei a quantidade mais ou menos aí de recheio, de bolo que eu vendo na semana. Mas quando tem encomenda de última hora, ou de bolos maiores, de aros maiores, que daí já não vou ter pronto, né? Eu peço pro cliente, ó, pelo menos uns 4 dias aí de antecedência. 3 dias estourando, porque daí você precisa também da estabilidade do seu recheio para rechear o bolo. E também você saber trabalhar ele. Um bom ponto. Consigo fazer o bolo tudo no mesmo dia? Consegue, mas sabendo que você corre riscos. Eu já faço isso direto também. Eu ensino mais, eu sei como deixar o meu bolo estável para o cliente levar embora. Eu sei que tipo de recheio que eu consigo fazer ele do começo ao fim em um dia, porque as minhas aulas presenciais de bolo decorado e recheado é tudo feito em um dia. Eu tenho o curso de um dia e de 2 dias presencial. Mas eu já tenho curso que às vezes a aluna não tem tempo e precisa de um dia, a gente fica o dia inteiro, são 8 horas de aula, de preparo do começo ao fim, e ela sai e vai embora para casa com o bolo dela lindo, maravilhoso, decorado. Vamos lá. Girassol. Que da hora. Gratidão, gratidão. Eu abraço você também. Me abraça lá que eu abraço vocês. Gente, que começou a me seguir aqui da live, pode ter certeza que eu vou seguir todos vocês de novo, tá? Então é isso, gente. Tô com 7% de bateria. Eu quero agradecer imensamente vocês aqui do começo ao fim. A Bel foi a primeira que entrou aqui. A Bel, conheço ela há anos, maravilhosa. Gratidão enorme de ter vocês aqui. Espero que nas próximas lives ter essa quantidade de pessoas que entrou. Eu até estranhei, porque na hora que eu abri a live tinham quase 200 pessoas e assim, por ser a segunda live minha aqui, eu fiquei até feliz, mas lógico, depois vai caindo porque não é interesse de todo mundo tá aqui numa live para bolo. Mas quem ficou, pegou todas as dicas, todas as técnicas que eu passei. Espero que vocês aproveitem muito e comecem a me seguir, me sigam no Instagram, eu coloquei aí o meu arroba nos comentários, arroba Benta Salusti. Me seguem lá na rede vizinha, que lá tem muito conteúdo, já tem muito conteúdo lá. E fiquem de olho, porque eu vou estar, sempre que possível, eu vou estar aqui com vocês, trazendo técnica, trazendo novas receitas, tudo que for para agregar, para ajudar, para fazer vocês crescerem, porque esse é meu lema. Ajudar outras mulheres a se encontrarem e crescerem, nem que for para fazer uma renda extra, porque eu acho que a confeitaria, ela é cura, gente. A confeitaria cura as pessoas. Ela te traz conforto
e você se reconecta. É um momento que você tem de reconexão com você mesmo. Eu me encontrei na confeitaria e também me reconectei com a confeitaria. Eu tenho uma história aí bem bonita dentro da confeitaria. Tô desde os 13 anos, mas não direto. Eu vivo da confeitaria desde 2017. Eu larguei todo o meu trabalho que eu tinha. Eu era sócia de um salão de cabeleireiro que tinha clientes, tinha rotatividade, tinha demanda, mas chegou uma hora que não estava mais feliz. E a confeitaria me trouxe de volta. Me reconectei com a confeitaria novamente, quando eu resolvi assumir o meu papel na confeitaria. E foi onde eu me encontrei. Então, existe a Benta Sallusti desde 2017. Minha gratidão mais uma vez por todas vocês que estavam aqui. E façam a receita que... Nossa, Beth, olha que coincidência. Gente, eu amo trabalhar com cabelo. Ainda fiquei um tempo ainda atendendo a domicílio algumas clientes, mas eu mudei de cidade, né? Então, tentei conciliar, mas desde o ano passado que eu parei mesmo de fato de ir atender as meninas lá na outra cidade. E eu me dedico aqui, porque todo dia tem cliente para atender. São Gonçalo do Rio das Pedras. Gente, São Gonçalo do Rio das Pedras fica onde? Eu acho que eu já fui aí. São Gonçalo do Rio das... Gente, eu acho que... São Gonçalo do Rio das Pedras é Minas. Se for, eu já fui. A família do meu cunhado é daí. É Minas? Ah, que legal! E por ser uma cidade pequena, provavelmente você deve conhecer eles. Gente, que legal! É a família da Dona Maria do Carmo, que eu conheço aí de São Gonçalo do Rio das Pedras. Não sei se você conhece. Maurílio, meu marido. Ai, gente, que mundinho pequeno. Que legal! Olha só. Quem é você que só tá o 007? Eu não sei o nome agora aqui. Caramba, olha só. Márcia, minha cunhada. Que legal. Como que é seu nome? Você não é o Maurinho, né? Quem é Ico? Não sei. Gente, a gente ficou aí, eu acho que foi em 2018. A gente ficou aí, acho que uma semaninha aí. Nossa, foi muito legal. Já era de voltar. Que legal, manda um abraço pro pessoal aí. Gente, vocês estão vendo, né? Como o mundinho é pequeno. Então é isso, pessoal. Tá acabando a bateria aqui. E me sigam. Sigam lá a página. Sigam o Instagram. Sigam aqui a minha página. O Michelzinho. Vocês também, fica com Deus. Sigam aqui a página, que vai ser um prazer compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Gente, agora eu vou mesmo. Fiquem de olho lá. Eu vou fazer o possível para postar hoje ainda, tá? A receita. E façam e me marquem, que vai ser um prazerzão gigantesco aqui, ver que vocês estão fazendo. Gente, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E até mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Ótima semana.